Olá pessoal, a gente vai dar início na disciplina de Educação Ambiental e para a gente compreender basicamente como que funcionam os processos dentro da educação ambiental, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história, saber o que aconteceu ao longo de toda a nossa história de vida, para a gente começar a perceber que existia uma importância em considerar as questões ambientais também. Então a gente vai fazer um longo caminho aí para a gente conseguir entender, não tão longo assim, mas para a gente conseguir entender como que toda a questão ambiental ela surgiu, certo? Porque, obviamente, houve momentos da história em que as questões ambientais não eram algo aí preocupante. Então, em um primeiro momento, a gente vai dividir a nossa disciplina, iniciando com um contexto mais histórico, para a gente saber o que ocorreu, como que ocorreu e quais foram os processos aí iniciais para a gente começar a perceber que a questão ambiental era algo importante. E um dos primeiros aspectos aí que a gente vai ter que entender seria relacionado às etapas, né? Os estágios que toda essa preocupação ambiental ela passou. Só que em um primeiro momento a gente ainda não estava pensando nas possibilidades de alteração do meio ambiente, que era possível causar algum problema, que o ambiente poderia trazer algumas consequências para a gente. Então isso não existia ainda. A gente está falando dos primeiros povos que começaram um processo de colonização, que começaram a viver em sociedade. Então a gente está falando de um período muito antigo aí, quando a gente ainda não tinha toda essa organização que a gente tem hoje. Então, é um período em que o ambiente era explorado de uma maneira muito sustentável. O ambiente ele era explorado de uma forma em que não trazia grandes problemas. A primeira etapa, o primeiro estágio que a gente tem aí, é quando a gente vê que as relações que existem aí do homem com a natureza, do homem com o meio ambiente, não é algo frustrante, não é algo problemático. Então a gente não tem problemas aí direcionados ao meio ambiente quando a gente está nesse primeiro estágio. Então é um momento inicial, quando essa relação ainda está sendo iniciada, está começando essa relação. Nesse primeiro momento, deixa eu colocar uma ponteira aqui para facilitar a nossa vida. Mas nesse primeiro momento, todo o processo de extração de recursos não era algo tão prejudicial. Então, as populações eram pequenas, ainda não existia comercialização. Então, todo o processo aí de exploração era algo necessariamente para abastecer as necessidades daquela população, daquelas pessoas, daquele grupo de pessoas, daquela comunidade, enfim. Então, era algo muito mais tranquilo, era algo muito menor do que a gente vê hoje. Então, a gente percebe que essas relações, elas ficavam aí bem mais equilibradas e sem grandes prejuízos aí para o ambiente. Tá, só que nem tudo ficou dessa maneira para sempre. E o segundo estágio aí, ele já foi um pouquinho mais diferente. Por quê? Porque coisas novas, aquisições novas chegaram para a população humana. E que tipo de aquisição foi essa? Então, quando a gente começa a trabalhar com a forma da caça, a gente começa a manipular o fogo, a gente começa a atuar como predadores necessariamente, a gente já começou a explorar o ambiente de uma outra maneira. Então a gente já começou a trazer uma influência muito maior para o ambiente do que a gente estava acostumado. Então era uma exploração bem mais drástica e que trazia um pouquinho mais de desequilíbrio. Mas ainda não era algo preocupante. Então, eu estou falando de cadeia trófica, eu estou falando de grupos de animais que se alimentam de outros animais. Basicamente, era isso que estava acontecendo por enquanto, nesse momento. Mas logo a gente percebeu que isso não ia ficar assim por muito tempo, que algum evento ia ocorrer que ia acabar aumentando essa forma de exploração, ia acabar aumentando aí esse processo. No, assim que a gente começa esse terceiro estágio, ele foi um estágio bem interessante, porque a gente começou a trabalhar com a domesticação. Então, a gente já começa a domesticar os animais, a gente já começa a ver que é possível da gente obter algumas vantagens com o processo de domesticação, a gente já poderia cultivar alguma coisa, mas ainda não existe ainda não está ligado a uma comercialização ainda. Isso veio lá para o quarto, quinto estágio. Mas aqui a gente começa a ter uma exploração muito maior do ambiente. Ainda está tudo bem, ainda está tudo certo, mas a gente já vê que a exploração está mudando, a exploração está avançando ao longo aí, da história, né? Ao longo desse período de tempo. O que marca aí o quarto estágio para a gente?
quando a gente começa a investir muito em agricultura, quando a gente percebeu que é possível domesticar os grupos de plantas, que a gente vai conseguir sim ter uma exploração de recurso muito boa se a gente está se a gente consegue trabalhar muito bem com as plantas, a gente percebeu que é possível ter uma exploração ligada a isso. Então esse quarto estágio, ele se marca bastante aí pelo processo da agricultura, pela chegada aí da agricultura. Então o que a gente começou a ver? A gente começou a observar os ciclos dos grupos de plantas, né, os ciclos naturais, os ciclos reprodutivos dos grupos de plantas, e perceber que aquilo poderia ser reproduzido. Aquilo poderia ser cultivado, aquilo poderia aumentar a quantidade. Então a gente começa a ver que tem uma possibilidade de utilizar a agricultura. Ainda não sabia, ninguém sabia o que era agricultura, né? Mas a gente já tinha um processo de exploração, já dava para saber que dava para mudar muita coisa. Só que aí a gente começou a ter a criação dos ecossistemas artificiais. Então, um processo aqui em que a gente ia criando novos habitats, no caso habitats de cultivo, para conseguir suprir as necessidades das populações. Então, isso estava ligado aqui. Problema maior, no quinto estágio, com a Revolução Industrial. Nesse momento, a gente tem um avanço muito grande das indústrias. E nesse processo, a comercialização já está muito ativa. No quarto estágio, com a agricultura já muito evidente, já existia comercialização. E quando a gente chega nesse quinto estágio, quando a gente tem uma exploração muito grande, quando a gente tem um avanço das indústrias, quando a gente percebe que existe muito lucro que pode ser retirado de alguns recursos naturais, a gente percebe que sim, nesse momento a gente tem uma quebra muito grande aí nos ritmos de produção, nos ritmos de manutenção dos recursos naturais. A gente começa a ver que existiu um aumento muito grande nos processos de exploração. Então seria muito óbvio que a gente ia começar a influenciar diretamente no equilíbrio do ecossistema. E talvez nesse momento agora ele poderia parar de funcionar de alguma forma, ele poderia sofrer alguns danos ali. E é nesse momento que a gente percebe que, olha, a gente vai ter que olhar para essa questão ambiental. Só que ainda era algo muito simples, muito pontual em uma região e outra, então ninguém ainda dava tanta importância para essas questões ambientais. Então a gente precisava de mais alguma coisa. A gente precisava que esse processo aumentasse um pouquinho mais para a gente conseguir trabalhar essas questões ligadas ao ambiente aí. Então, com a agricultura, a gente teve, infelizmente, uma ação direta com a degradação ambiental. Então, a degradação já existia, a mudança do ambiente já existia, a alteração de habitat já existia, mas não era em grande escala a partir do momento que a agricultura expande. Então, a agricultura expandiu, a gente já não consegue mais controlar a possibilidade dos impactos que vão ocorrer. A gente começa a ver que a exploração dos recursos, ela é agora quase que total, né? A gente tem uma totalidade dos recursos que acabam sendo explorados e nem sempre tudo isso daqui, eles podem ser restabelecidos, né? Então, tem um aumento da exploração para suprir essas necessidades da população e para suprir a comercialização, e isso vai gerar alguns problemas a longo prazo. E até então, ninguém se preocupava com esses problemas, até porque ninguém sabia que eles poderiam existir. Então, nesse momento aí, a gente tem uma exploração gigantesca, uma preocupação mínima e menor ideia do que pode acontecer graças a essa exploração. E quem tem ideia ainda não é ouvido, certo? Então, nesse momento, quem já sabia do que poderia acontecer, era um grupo de pessoas que não eram ouvidas nesse momento. Então, a gente percebe que algumas questões naturais começam a ser alteradas. Então, a questão do gradiente da atmosfera, então a presença dos gases, isso estava modificando, a água e o solo começaram a sofrer com essas mudanças, então a água simplesmente ela não conseguia manter a vida, em termos de outras espécies que permanecem, né? As populações começaram a diminuir nessas áreas. Então a gente percebe que está ocorrendo alguns problemas graças a essa extrema expansão. O solo está empobrecido, tem eventos de desertificação, quando para, né? Quando o solo não consegue mais suprir a necessidade das plantas, então nenhuma planta mais é cultivada nesse local. Então, esses eventos começaram a mostrar para a gente que, olha, essa forma de exploração
não é tão saudável para o ambiente, então isso pode gerar um problema para a gente. E o primeiro deles, mudança da atmosfera, do ar, mudança da água, mudança nos constituintes do solo. Então a gente começou a perceber que era um problema, mas ainda ninguém ouvia, ninguém ia começar a falar a respeito disso. Quando que começa a ter uma preocupação real? Quando eu vou atingir isso daqui, ó. Quando eu tenho problema de saúde pública. Então, quando eu tenho desequilíbrio ambiental que causa algum tipo de alteração no bem-estar das populações, na saúde das populações. Então, processos de desmatamento que geram a entrada de vetores nas áreas urbanas, então vetores de viroses, de outras doenças, então eles vão para a área urbana. Então, a gente tem aí um grande problema aí de saúde pública quando a gente tem esses impactos ambientais acontecendo. Então, a primeira preocupação real foi quando a gente teve esse evento ligado aí com a saúde pública. O que a gente pensa? Que a partir do momento que eu vou investir no crescimento aí do setor econômico, isso vai ter algumas consequências. E nesse momento as consequências não eram ouvidas, né? Essas consequências não eram levadas em conta necessariamente. Justamente porque eu não tinha, nesse momento, uma preocupação ambiental. A preocupação era o lucro ao final de uma atividade e ponto. Então, basicamente, a gente tinha essa questão aí. O que a gente tem que ver? Que a educação ambiental, hoje, para a gente, ela está se preocupando bastante com a questão dos organismos, de uma forma não ligada a apenas uma região, mas de todas as populações existentes a nível mundial, de como que a biodiversidade sofre com essas alterações ambientais, né? De como que ocorre esses impactos aí. A gente tem uma aula só sobre impactos ambientais, só ligado à biodiversidade, e a gente entende um pouquinho melhor. Mas, infelizmente, aqui a gente já percebe que não é possível preservar os grupos de espécies com essa forma que a gente está atuando, com essa forma de exploração que a gente está utilizando agora. Então, esperar a recuperação dos ambientes fica difícil. Então, um ambiente que é protegido para ele conseguir se recuperar, uma atividade bacana de ser realizada, sim, ela tem fundamento, sim, mas não é algo simples, né? Uma área se recuperar e ela ficar próxima do original, ou ela ficar igual ao original, é muito difícil. A gente fala de recuperação para a gente conseguir ter uma área se restabelecendo até o mais próximo possível do original, porque aquela forma original a gente não consegue mais. Infelizmente, aquela forma original é algo que a gente não vai ter necessariamente. Vários movimentos sociais surgiram, que bom, né? Então, surgiram alguns movimentos sociais para tentar mostrar para a gente que, olha, a questão ambiental ela precisa ser ouvida, né? A questão ambiental ela precisa ser considerada, porque a gente tem, sim, vários problemas ambientais que estão diretamente ligados com a gente não pode ignorar isso, a gente não deve ignorar isso. Então, a gente começou a ter essas preocupações. Funcionou ou não? A gente está vendo até hoje que não, né? Então a gente percebe que surgiu a preocupação, muita coisa mudou, óbvio, então muita coisa melhorou, muita coisa foi mais evidente para a gente, mas chega um momento que isso não funciona, né? Chega um momento que necessariamente o setor econômico vai ser priorizado. Mas, enfim, depois aí de 1960, vários movimentos começaram a surgir. Então, vários movimentos ambientalistas começaram a ganhar destaque, né, a ganhar proporção, mostrando e denunciando realmente todos os impactos que surgiam ao longo do nosso processo de atividade industrial, principalmente, né, e da atuação da agricultura em si. Então, a gente percebeu que, olha, da agropecuária, na verdade, também, né, não seria só com a agricultura e não. A gente percebe que essas questões ambientais elas precisam ser ouvidas justamente porque os impactos são diretos na nossa população. Então, todos os outros movimentos que surgiram, eles surgiram nesse momento. Então, os movimentos das sociedades hippies, o movimento feminista, o movimento da população preta. Então, tudo isso foi um impacto direto, certo? Nesse momento. Então, todas essas questões começaram a surgir. Hoje em dia, elas são muito mais evidentes e muito mais bem organizadas, mas é nesse momento que é um momento de denúncia. É um momento que mostra realmente todos os problemas que a gente está vivendo e todos os problemas que a gente pode viver caso a gente não faça algo a respeito.
E no caso a gente não fez, né? No caso a gente acabou não fazendo essas questões. Uma denúncia muito bacana, na verdade, é um livro chamado A Primavera Silenciosa. Nesse livro, ele é um livro denúncia, certo? E ele fala a respeito de como que o DDT, os inseticidas, de uma forma geral, afetam ao longo da cadeia trófica. Então, é um livro denúncia, é um livro que conta, na verdade, aí, todas as questões ligadas a como que as populações de aves estão sofrendo com a utilização de inseticidas. Então, o processo reprodutivo desses grupos de animais não está funcionando muito bem, justamente pelo acúmulo dessas toxinas, do acúmulo dessas substâncias nos tecidos desses animais. Então, isso é um problema que começou já a ser denunciado nesse primeiro momento. E algo acaba que não foi muito eficiente aí não, né? A gente percebe que até hoje a gente tem uma exploração muito grande. Mudou os componentes, mas a gente ainda percebe. Agora a gente volta naquele slide lá do começo. Esse slide a gente mostra o primeiro estágio aí da evolução humana, né? Da nossa relação com o ambiente. Então, esse processo em que a gente somente explorava o ambiente para manter as nossas atividades diárias, para manter a nossa vida. Agora, olha a que ponto que a gente chegou, né? A gente chegou a um ponto em que a gente está induzindo a extinção das espécies de uma forma geral e a gente perdeu a relação que a gente tinha com o ambiente. A gente esqueceu que a gente faz parte dele, a gente esqueceu que o ambiente influencia nas nossas ações diretamente. Então, tudo isso é um problema que a gente tem aí. Até lá para o segundo, terceiro estágio, dá para controlar muito bem. Então, a gente tem um controle muito bom. Só que, a partir do momento que a gente vê a agricultura como uma forma de comercialização, a partir do momento que a gente tem a expansão aí das indústrias de uma forma geral, não dá para a gente fazer muita coisa. A gente já viu aí que os problemas ambientais eles vão só piorando aí, certinho? Até a próxima aula.